30 anos do real. Está perto do fim? Você se lembra de quando o dinheiro não tinha valor e o Plano Real trouxe uma nova esperança para a economia brasileira? Em 1994, o Brasil enfrentava uma inflação galopante e a criação do real parecia ser a solução definitiva para estabilizar a moeda e controlar os preços. Inicialmente, o impacto foi positivo, com a inflação caindo drasticamente e o poder de compra dos brasileiros aumentando. No entanto, quase 3 décadas depois, estamos começando a sentir uma sensação familiar de desvalorização e aumento de preços. O que aconteceu com a estabilidade que o real prometia? Será que estamos condenados a reviver os mesmos problemas econômicos do passado? Neste vídeo, vamos explorar a trajetória do real desde sua implementação, analisar a variação dos preços e do valor da moeda ao longo dos anos e tentar entender quem ou o que pode ser o culpado por essa nova onda de incerteza. Será que estamos perto do fim do real? O Plano Real. No início dos anos 1990, o Brasil enfrentava uma das crises econômicas mais severas de sua história. A inflação estava fora de controle, atingindo taxas anuais exorbitantes que corroíam o poder de compra dos brasileiros. Para se ter uma ideia, em 1993, a inflação chegou a impressionantes 2.477%. Os preços dos produtos básicos mudavam diariamente, criando um cenário de incerteza e desespero para a população. O país passava por um período de estagnação econômica, com altos índices de desemprego e pobreza. A moeda nacional, o cruzeiro, havia perdido completamente sua credibilidade. A situação exigia uma solução radical e inovadora. Foi nesse contexto que nasceu o Plano Real, uma estratégia econômica desenvolvida sob a liderança do então ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, e sua equipe de economistas. O plano foi implementado em etapas cuidadosamente planejadas. Em primeiro lugar, em fevereiro de 1994, foi introduzida a Unidade Real de Valor, URV, uma moeda virtual que servia como referência para a transição entre o cruzeiro e a nova moeda. A URV permitiu uma adaptação gradual dos preços, ajudando a população e as empresas a se acostumarem com a ideia de estabilidade monetária. A URV era convertida diariamente, acompanhando a inflação, mas mantinha um valor estável em relação ao dólar, o que ajudou a restabelecer a confiança no sistema econômico. Em 1º de julho de 1994 foi lançada oficialmente a nova moeda, o real. A introdução do real foi acompanhada de um conjunto de políticas fiscais e monetárias rigorosas, incluindo o controle dos gastos públicos e a adoção de uma política cambial que inicialmente fixava o valor do real em relação ao dólar. Estas medidas foram essenciais para manter a credibilidade da nova moeda e garantir que a inflação fosse efetivamente controlada. Os resultados do Plano Real foram rápidos e significativos. A inflação, que antes estava descontrolada, caiu drasticamente para níveis anuais abaixo de 10% em poucos meses. A estabilização dos preços trouxe alívio imediato para os consumidores, que puderam voltar a planejar suas compras e economias com mais previsibilidade. O poder de compra dos salários aumentou e a confiança na economia foi restaurada. O Plano Real também pavimentou o caminho para uma série de reformas econômicas que ajudaram a modernizar e abrir a economia brasileira, atraindo investimentos estrangeiros e promovendo o crescimento econômico. Além disso, o sucesso do Plano Real teve um impacto político significativo. Fernando Henrique Cardoso, que havia se tornado uma figura central na implementação do plano, foi eleito presidente do Brasil em 1994 e, novamente, em 1998, com a promessa de continuar as políticas de estabilidade e crescimento econômico. Só que já faz alguns anos, desde meados de 2010, que parece que o real não é mais o mesmo. O carrinho de compras não sai mais cheio do supermercado. Não sobra mais aquele dinheiro no fim do mês e ter luxos como viagens e entretenimento está cada vez mais difícil. Isso pode ser explicado pelo aumento de preços. Aumento de preços. O Plano Real foi um marco histórico para a economia brasileira, trazendo estabilidade e controle inflacionário que o país tanto necessitava. No entanto, ao longo dos anos, a moeda já deixou de ser a mesma. A inflação brasileira acumula uma alta de 708% entre o dia 1º de julho de 1994 e a última divulgação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, de maio de 2023.
Em outras palavras, no aniversário de 30 anos do Plano Real, uma moeda de R$1 de 1994 equivaleria a apenas 12 centavos hoje. Desde a implementação do real, a inflação foi controlada a níveis mais baixos, embora ainda desafiadores. Anos ruins de inflação são aqueles em que o IPCA chega à casa dos 10% na janela de 12 meses. Apesar disso, o valor nominal do dinheiro caiu bastante. Para comprar o equivalente a R$1 de 1994, seriam necessários R$ 8,08 hoje. Para entender melhor a desvalorização, considere o seguinte: R$40 com 40 centavos para uma nota de R$ 5 de 1994. R$404,01 para uma nota de R$ 50. R$808,02 para uma nota de R$ 100. Além das notas originais, outras cédulas foram desenvolvidas ao longo dos anos. Em 2001, foi lançada a nota de R$ 2, que hoje precisaria de R$ 7,69 para ter o mesmo poder de compra. A nota de R$ 20, lançada em 2002, hoje equivaleria a R$ 74,56. A nota de R$ 200, introduzida em 2020, já acumula uma alta de 29,29%, necessitando de R$ 258,59 para manter o poder de compra inicial. E sabe onde isso se manifesta? Nos preços. Nos anos 90, um refrigerante de 2 litros custava R$ 1,24, enquanto no presente ultrapassa os R$ 8. O leite condensado, que custava cerca de R$ 1,19, hoje pode ser encontrado por aproximadamente R$ 8. O preço do leite de coco, que era 67 centavos, agora custa em torno de R$ 5. Produtos essenciais, como o leite ninho 400 gramas, que custava R$ 2,59, agora custa em torno de R$ 17. O feijão carioca, que era vendido por R$ 1,19, hoje custa cerca de R$ 6. O peito de frango congelado, que custava R$ 4,98, agora custa aproximadamente R$ 13. Esses aumentos mostram como a inflação corroeu o poder de compra dos brasileiros e que o dinheiro perdeu valor com o tempo. Mas quem é o culpado disso tudo? A culpa. Com a estabilização inicial proporcionada pelo Plano Real, muitos brasileiros se acostumaram a uma moeda forte e a um cenário econômico previsível. No entanto, com o passar do tempo, diversos fatores contribuíram para a desvalorização do real e o aumento dos preços, como o câmbio, a inflação acumulada e o psicológico das pessoas. Por primeiro, o câmbio, que é um dos principais fatores que influencia o valor de uma moeda. Desde a introdução do real, a taxa de câmbio do Brasil variou consideravelmente. Nos primeiros anos após o Plano Real, o real foi atrelado ao dólar americano em uma taxa de 1:1, o que ajudou a estabilizar a moeda e controlar a inflação. Hoje, o valor do dólar está em torno de R$ 5,50, representando uma desvalorização significativa do real. Em prática, isso significa que importar qualquer coisa se tornou 5 vezes mais caro. Em seguida, a inflação, que tem sido um desafio contínuo. Desde 1994, a inflação acumulada no Brasil atingiu 708%. Enquanto nos Estados Unidos, o dólar teve uma inflação acumulada de 111,92% no mesmo período. A taxa média de inflação anual dos Estados Unidos foi de 2,54% entre 1994 e 2023, muito menor do que a taxa observada no Brasil. Para entender melhor o impacto dessas taxas de inflação, considere que $1 em 1994 é equivalente em poder de compra a cerca de $2,12 hoje, um aumento de $1,12 ao longo de 30 anos. Como dito anteriormente, comparativamente, no Brasil, R$1 de 1994 hoje seria comparado a R$ 8,08, quase 4 vezes mais. E por fim, além dos fatores econômicos, o efeito psicológico também desempenha um papel importante na percepção do aumento de preços. A memória coletiva de uma época de hiperinflação pode levar os brasileiros a serem particularmente sensíveis a qualquer sinal de aumento de preços. Esse efeito psicológico pode ser exacerbado pela cobertura midiática e pelas discussões sociais sobre a economia. Ademais,
A percepção de desvalorização do real pode influenciar o comportamento dos consumidores, levando-os a acreditar que o dinheiro está perdendo valor mais rapidamente do que realmente está. Isso pode resultar em um aumento preventivo de preços por parte dos comerciantes, que tentam se proteger contra a expectativa de inflação futura, criando um ciclo que reforça a própria inflação. Para entender se os preços realmente ficaram mais caros, podemos analisar os preços de dois produtos básicos: feijão carioca e peito de frango congelado. Comparando os preços ajustados pela inflação com os preços reais atuais, podemos observar que o feijão carioca, ajustado pela inflação, deveria custar cerca de R$ 9,65. No entanto, o preço atual é de R$ 6,00, o que é significativamente menor do que o valor ajustado. Isso sugere que, apesar da inflação, o feijão não ficou tão caro quanto a inflação acumulada sugeriria. O peito de frango congelado, ajustado pela inflação, deveria custar cerca de R$ 40,29. No entanto, o preço atual é de R$ 13,00, o que é muito menor do que o valor ajustado pela inflação. Isso indica que, apesar do aumento de preços, o peito de frango também não ficou tão caro quanto a inflação acumulada sugeriria. Isso mostra que, embora os preços estejam aumentando, eles não estão disparando como queremos acreditar. Muito do que acontece é psicológico. Nossa mente nos faz acreditar que estamos ganhando menos dinheiro, quando, na verdade, fomos criando novos gastos com o passar dos anos. Pegue, por exemplo, a internet. Há 30 anos não tínhamos que pagar a fatura de internet todos os meses. Agora, ela está sempre esperando para ser paga. O mesmo ocorre com planos de celular, streaming e muitos outros novos serviços. Embora a desvalorização do real e a inflação acumulada tenham impactado o custo de vida, a situação não é tão grave quanto pode parecer à primeira vista. Com políticas econômicas eficazes e uma gestão prudente, é possível manter a estabilidade econômica e garantir um poder de compra adequado para os brasileiros. Portanto, o real não deve acabar tão cedo. Gostou deste conteúdo? Considere deixar um like e se inscrever em nosso canal. Compartilhe com seus amigos e escreva nos comentários se você vivenciou aquela época da superinflação. Até breve, tchau!